Olha, em entrevista exclusiva à âncora da CNN, Cristiane Amanpour, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou a crise na democracia no Brasil e nos Estados Unidos e chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de cópia fiel de Donald Trump. A entrevista completa você acompanha daqui a pouco aqui na CNN. Nós vamos ver agora um trechinho. Nós vamos ter eleições no Brasil depois das eleições nos Estados Unidos. Nós vamos ver como é que a coisa vai acontecer nos Estados Unidos, porque aqui tem uma divisão muito marcada, igual tem o Brasil. Os democratas e os republicanos estão muito divididos, ou seja, ame ou deixe. É mais ou menos isso que acontece. Ou seja, no Brasil, nós somos um país mais pacificado. Ou seja, o brasileiro na sua índole, ele gosta de ser feliz, ele gosta de música, ele gosta de futebol, ele gosta de carnaval. Ele não é um povo que tem a cultura, sabe, de odiar. O que aconteceu é que nós tivemos uma indústria de fake news que nós não conseguimos combater em igualdade de condições. E eu estou convencido que nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista. Veja, uma eleição sempre será dividida quando tem dois candidatos. Sempre ela é dividida na Alemanha, dividida na França. Você vê a eleição do Macron, também uma divisão aqui. A única coisa estranha que aconteceu foi o que aconteceu aqui no Capitólio. Porque jamais a gente imaginava que no país que simbolizava a democracia, alguém pudesse invadir o Capitólio ou alguém pudesse ser tão desumano como era o presidente Trump. E o Bolsonaro é uma cópia fiel. É uma cópia, ou seja, como se você colocasse numa máquina e tirasse uma fotocópia. É a mesma coisa, sabe? Não gosta de sindicato, não gosta de empresário, não gosta de trabalhador, não gosta de mulheres, não gosta de negros, não gosta de conversar com o empresário. Ou seja, é ele e as mentiras deles. É ele, sabe, e as fanfarras deles. Não gosta de falar com a imprensa, sabe? Então, nós mudamos isso, querida. Nós mudamos e eu acho que o Brasil, aos poucos, vai se encontrando e, aos poucos, a democracia vai prevalecer. Esse é o meu compromisso e eu espero que daqui 4 anos você possa fazer uma outra entrevista comigo, que você vai ver como o Brasil já vai estar democrático. E vou te dizer uma coisa, Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar a presidente da República. Eu vou chamar nossos analistas aqui, Leandro Rezende e Gustavo Uribe, os dois de uma vez só. Primeiro eu queria reforçar aqui que o presidente usou o slogan da ditadura militar, o Brasil ame ou deixe, e exaltou também a cordialidade do brasileiro, algo que a gente já viu que ficou bem para trás. Dito tudo isso, vou começar pelo final, Gustavo Uribe. Vou começar com o Uribe, tá, Leandro? Claro. O presidente Jair Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar à presidência e o presidente Lula afirma isso. Baseado em quê? Não se canta a vitória antes da hora, né, Luciana e Leandro? Nós tivemos um resultado das urnas com as urnas bastante divididas. Jair Bolsonaro saiu como o segundo líder desde a redemocratização com a maior quantidade de votos. É claro, o cenário mudou muito. Mudou porque ele entrou numa espécie de estado de luto, foi para o exterior e não tem capitaneado o movimento de oposição. Há uma possibilidade também dele se tornar inelegível caso os processos corram no Tribunal Superior Eleitoral ou no Supremo Tribunal Federal. Mas ainda é cedo para afirmar isso, apesar de o cenário estar se montando mesmo para uma outra liderança de centro-direita. Realmente o Brasil é uma caixa de ressonância dos Estados Unidos. A independência brasileira veio depois da independência americana, o crescimento da direita veio da mesma toada. Só que a grande questão que a gente vê neste momento é que Luiz Inácio Lula da Silva tem feito críticas ao seu antecessor, que é seu adversário político, mas também numa espécie de bode expiatório. Caso as coisas não deem certo, você tem alguém que é culpado pela economia não crescer como se pretendia e etc. Mas há uma questão aí que é uma fala que Lula faz depois desse trecho, que a CNN Brasil já disponibilizou no site e vocês podem acessar. Ele fala que é uma cópia fiel de Donald Trump e Jair Bolsonaro, mas ele faz um aceno aos eleitores de Jair Bolsonaro. Ele diz: nem todo mundo que votou em Bolsonaro segue o bolsonarismo, ou seja, uma estratégia política de Lula de também conversar com esse eleitorado que acabou dando mais um voto em Jair Bolsonaro e não nele nas eleições de 2022.
Nós até exibimos aqui também, essa parte, o Uribe, foi no meio dessa fala dele aqui. Eu que não prestei atenção, então me desculpas. Tudo bem, Uribe, tudo Dormi bem. na hora. Você está comigo hoje e tudo isso já está ótimo. Leandro, vai, o que você destaca aí desse trechinho do presidente Lula na entrevista à Cristiane Amanpour? Vou destacar esse trecho, Luciana, em que o Lula, né, fala que nem todo eleitor do Bolsonaro é bolsonarista, mas o outro lado da moeda também é verdadeiro. Nem todo mundo que votou no Lula nessa eleição o fez por ser petista. O Brasil viveu uma eleição atípica, em que um presidente buscando a reeleição e um ex-presidente se enfrentaram. Isso produziu um resultado que a gente também nunca teve. Vai ser difícil de ver dois candidatos chegarem a 50 milhões de votos. E o Lula, nessa entrevista a Cristiane Amanpour, que daqui a pouco a gente vai entender exatamente o contexto de todas as respostas, mas ele deixa claro de que não dá para conversar e tentar unificar o país, redemocratizar o país. Toda a narrativa que o Lula usou para se eleger presidente da República pela terceira vez, não vai dar para fazer isso chamando o eleitor do Bolsonaro de fascista, por exemplo, que foi algo que o PT fez durante muitas vezes, né? Durante a campanha, vários quadros do PT, inclusive, têm essa dificuldade de se dirigir ao eleitor de Bolsonaro. O Lula é mais experimentado na política, sabe que precisa chegar nessas pessoas. Está fazendo isso no Congresso, olhando para os partidos que apoiaram o Bolsonaro e buscando trazer uma parte deles para ser sua base agora, mas precisa, sobretudo, tocar os corações dos brasileiros que não quiseram que o Lula voltasse à presidência da República. Não foi pouca gente. 50 milhões de pessoas não é pouca gente e a gente nunca teve dois candidatos batendo 50 milhões de votos. Tivemos agora. O Lula tem um grande trabalho pela frente e nessa fala para Cristiane Amanpour ele dá um indicativo de como pretende fazer isso, de que maneira que ele pretende fazer isso.